Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender os primeiros passos em C#. Então depois de diversas aulas, preparando o nosso ambiente, deixando tudo prontinho para a gente executar, trabalhando com Git, GitHub, versionamento, fazendo builds, fazendo a execução dos nossos códigos, agora a gente pode começar a realmente olhar os nossos programas em C# e entender o que existe dentro desta pasta, criada pelo .NET New, e como começar a escrever os nossos programas para que eles tenham as funcionalidades que nós desejamos. Okay? Então aqui eu estou com um projeto zerado, tá? Ele começou sem nenhuma funcionalidade, do jeito que é criado pelo .NET New, e esse projeto se chama Primeiros Passos. Então a gente está aqui na pasta dele no terminal e a gente está com ele aberto aqui no Visual Studio Code. Então, percebam que um projeto, ao ser criado novo, ele tem dois arquivos. Um arquivo chamado program.cs, que é o arquivo C#, então .cs é código-fonte C#, e um arquivo chamado Primeiros Passos, que é exatamente o nome da pasta, o nome do projeto, .csproj. Então, é um projeto C#. Okay? Então, este nome Primeiros Passos, ele virá sempre com o nome da pasta, né? O nome que você usou no .NET New, e o nome Program, ele é padrão, ok? É o nome do ponto inicial de execução do seu programa. Futuramente a gente terá outros arquivos aqui. Program é o inicial, onde o seu programa começa a execução. Vamos olhar primeiro rapidamente o CSproj. A gente vai olhar ele agora, mas raramente a gente vai mexer nele. Tá? Esse arquivo ele tem algumas configurações. Conforme a gente for avançando no desenvolvimento, outras configurações serão feitas aqui, a maioria delas automáticas. Tá? A principal configuração que nos interessa aqui é Target Framework. É esta configuração aqui que vai nos dizer que para rodar essa aplicação, a gente precisa do .NET Core versão 3.1 ou superior. Né? É basicamente isso aqui que ele está dizendo no arquivo de configuração. A gente não vai mexer nesse cara na maioria das vezes. Okay? Onde a gente vai mexer é no nosso program.cs. Então aqui é um arquivo de código-fonte escrito em C#. Percebam que aqui o CSproj não é C#. Isso aqui é um arquivo XML, esse formato aqui. Tá? É outro formato de código. O C#, né, o program.cs, ele está escrito em C#. Então, todo esse código aqui é C#. Okay? E é essa língua que a gente vai precisar entender e começar a se tornar fluente. Né? A gente precisa entender essas palavras como se a gente estivesse entendendo a nossa língua, né? Para poder se comunicar com o computador e dizer para ele o que você quer que ele faça. Então, esse aqui é o template padrão. Então, toda aplicação que você criar com .NET New Console vai vir com este texto pré-definido, porém, tudo que está aqui você pode apagar e escrever do zero, da maneira que você quiser. Tá? Vamos agora entender um pouquinho, né, como é que isso aqui funciona. A gente já fez algumas alterações em alguns exemplos anteriores nesta linha aqui. Né? Essa linha, especificamente, a gente alterou em alguns vídeos anteriores este texto aqui que estava escrito entre esse par de aspas duplas. Né? Porque a gente já entendeu que o conteúdo entre essas aspas neste comando nos faz ter uma saída aqui no console, né? Aqui no nosso terminal. Então, esta linha aqui, ela contém uma instrução, um comando, uma ação que o nosso programa vai executar. Essa ação faz parte de um grupo de ações chamada main. Esse grupo de ações, vamos usar esse termo, não é um termo técnico, mas para vocês entenderem inicialmente, esse grupo de ações chamada main é a sequência de comandos que será executada quando o seu programa iniciar.
Então, até por isso, né, o template padrão do .NET chama isso de program. Mas esse nome aqui poderia ser qualquer um, do jeito que você quisesse. Então, basicamente, o que esse programa aqui está dizendo é que nós temos um projeto chamado Primeiros Passos, que contém um programa cuja função principal dele é executar esta linha. Okay? Basicamente, essa é a maneira que a gente pode entender o que está sendo escrito aqui. Tá? Claro que tem diversos detalhes que a gente vai aprendendo aos poucos, mas essa é o principal entendimento que a gente vai ter agora. Aqui, se você parar o mouse em cima do identificador, ele vai te trazer algumas dicas sobre o que você está parando o mouse, né? Então, percebam que isso é trabalho da IDE. No caso aqui, trabalho do Visual Studio Code, te dá essa ajuda. Se você estivesse fazendo no bloco de notas, por exemplo, você não teria essa ajuda. Então, o que ele está dizendo aqui? Que você criou algo chamado namespace, que é o nome geral de tudo que está dentro deste arquivo. Então, tudo que está dentro desse arquivo faz parte de primeiros passos. Percebam que aqui eu tenho um bloco escrito entre chaves. Isso aqui é um delimitador de início e fim. Então, tudo que eu chamei de primeiros passos começa aqui e termina aqui. O Visual Studio Code permite que a gente esconda, para ficar mais fácil de navegar. Perceba que ele vai ter isso em diversos pontos, tá? Esse nosso código pode ficar muito extenso, então ajuda bastante você poder navegar aqui com a setinha. Tá? Isso aqui também é uma funcionalidade do editor, do Visual Studio Code. Então a gente tem aqui um grupo de funcionalidades chamada Primeiros Passos, cujo conteúdo dele tem algo chamado Program. Percebam que se eu parar o mouse aqui em cima de Program, ele já me avisa que o nome completo desse Program, né, é primeiros passos ponto program. Por que esse ponto? O ponto indica que algo está relacionado a como fazendo parte dele. Então, program faz parte do nosso namespace primeiros passos. Então, eu posso me referir a ele também como primeiros passos ponto program. Aqui, dentro de program, eu tenho uma única coisa que é este bloco todo aqui, chamado main. Percebam que quando eu paro o mouse em cima de main, ele já me dá o nome completo aqui também, ó, program.main. Percebam que main está dentro de program e program está dentro de primeiros passos. Okay? Se a gente precisasse se referir a isso, a essa parte do código, a gente poderia se referir como primeiros passos ponto program ponto main. Também seria possível fazer isso. Okay? Este bloco aqui, ó, chamado main, todo este bloco aqui, é a funcionalidade principal do nosso programa. Main quer dizer principal em inglês. Então, a execução do nosso programa, o ponto inicial de execução do nosso programa, é um bloco chamado main. Okay? Então, tudo que a gente escrever aqui entre essas duas chaves será executado assim que você fizer o .NET Run, que o nosso programa for executado na linha de comando. Okay? Então, o nosso programa todo, inicialmente, claro, ele vai dentro deste bloco aqui, ó, iniciado por essa chave e terminado por essa chave. Perceba que se eu pegar esse mesmo comando aqui, que a gente sabe que funciona, e eu colar ele, por exemplo, aqui no final, percebam que o próprio editor já coloca aqui, ó, as cobrinhas para a gente, dizendo que isso aqui está no lugar errado. Vamos parar o mouse em cima. O que ele está dizendo? Basicamente, que alguma coisa não pode conter isso que está aqui. Tá? Trocando em miúdos
dessa mensagem de erro. Então a gente entende que esse comando não pode estar neste local. Okay? Se você tentar fazer o build, você não vai conseguir. Tá? Então eu vou fazer isso. Eu vou salvar o projeto. E agora eu vou tentar compilar este programa. Então, eu vou dar um .NET Build. E vocês vão ver que não vai ser possível compilar. Porque esta linha aqui está num local onde ela não poderia estar. A gente sabe que esse comando é correto porque ele funciona quando colocado aqui. Mas ele não vai funcionar quando colocado em um lugar inválido. Okay? É muito importante a gente entender aonde a gente escreve o nosso código. Então, vou mostrar aqui para vocês a mensagem de erro. E a gente vai ver aqui, ó, falha da compilação. E ele mostra para a gente qual foi o erro. Então, ó, é aquela mesma mensagem lá que o Visual Studio Code já tinha indicado anteriormente para a gente. Ele mostra também exatamente aonde isso aconteceu. Em program.cs, linha 14, coluna 19. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver linha 14, você vai ver que a coluna 19 é a primeira coluna onde ele... cadê a 19? 19. Onde ele entendeu que isso aqui é um comando. Neste momento aqui, ele entendeu que isso aqui é um comando. Quando ele entendeu que isso aqui é um comando, ele falou, opa, esse comando não pode estar aqui. Tá? Neste caso, a linha vai ser mais importante do que a coluna para a gente entender o erro. Algumas vezes a coluna vai ser mais importante. Tivemos a falha, ele diz aqui que teve erro, então ele não conseguiu compilar. Então a gente não tem um executável disso aí funcional. Okay? Esta linha, se eu tirar ela daqui e colocar dentro do bloco main, a gente não vai ter problema. Percebam que o próprio Visual Studio Code não te avisa de erro. Salvei aqui e vou dar o build novamente. Vocês vão ver que vai gerar o executável normalmente porque o nosso código está correto. Okay? Uma das funções do compilador é garantir que o nosso código esteja correto. Okay? Ele só vai conseguir gerar um executável para que o computador consiga fazer as tarefas que você pediu se você tiver escrito um código C# que esteja correto. E agora ele falou compilação com êxito, ou seja, ele conseguiu entender isso aqui e gerar um binário que fizesse exatamente isso que a gente mandou. Okay? E no caso, a gente mandou que ele exibisse a palavra Hello World 2 vezes. Okay? Uma vez nessa linha e uma segunda vez nesta linha. Então percebam que a gente já entendeu que ele vai rodar tudo que tiver dentro deste bloco de chaves aqui. Né? E a gente colocou duas instruções para ele. Primeiro, esta instrução aqui, e segundo, da linha 9, né? E segundo, essa instrução da linha 10. Elas são iguais, não tem nenhum problema. Tá? Se para a nossa lógica você precisar executar coisas iguais mais de uma vez, não há nenhum problema. Então, vamos entender a estrutura dessa instrução aqui. Né? Eu vou apagar, a gente não precisa dela a segunda vez. Vamos ver só a primeira vez. Então, o que esse comando está dizendo? Eu usei um comando chamado console.writeLine. Se eu parar o mouse aqui em cima de writeLine, ele vai me dizer o que este comando faz. Tá? Quem tiver facilidade com o inglês vai conseguir entender que writeLine é um comando que vai permitir exibir alguma coisa, né? Escrever um valor na saída padrão. O que é a saída padrão? É o nosso terminal. Okay? Nosso terminal ele vai ser chamado, né, por essa função writeLine e ela vai exibir exatamente o que tiver dentro dos meus parênteses. Aqui, ó.
dentro dos parênteses. Neste caso, se eu fizesse só isso aqui, ele não teria nada para exibir. Então, ele só iria pular uma linha. Okay? Isso aqui sozinho pula uma linha. Se eu escrever alguma coisa aqui dentro, por exemplo, eu posso escrever aqui o número 2020. Vou salvar e vou executar esse programa direto com .NET Run. Percebam que ele vai ser capaz de exibir 2020. Se eu fizer na linha seguinte um texto, percebam que quando eu uso um texto, eu preciso escrevê-lo entre aspas. Se eu usar um número, eu não preciso. Se eu usar um texto, eu preciso. Vamos ver como é que vai funcionar. Percebam que esse texto aqui, ó, ele não está escrito em C#, ele está escrito em português, em inglês, em qualquer língua que você quiser. Se você quiser escrever um texto literal, você escreve ele entre aspas. Nós vamos entender isso aqui melhor nas aulas seguintes. Números, o computador entende normalmente. Okay? Então perceba, ó, ele foi capaz de exibir um número, ele foi capaz de exibir também uma sequência de textos. E eu vou repetir aqui a anterior, que a gente não chegou a testar, né? Eu falei, mas a gente não chegou a testar. E se não tiver nada, o que ele vai fazer é somente pular uma linha. Percebam que agora, antes eu não tinha, agora eu tenho, ele pulou uma linha. Okay? Então eu tenho 3 usos do mesmo comando console_write_line, que a gente já sabe que é o comando que exibe alguma coisa na saída, então ele vai mostrar no monitor para a gente, via terminal, um conteúdo qualquer. Né? A gente viu 3 tipos de conteúdo: número, vazio e texto. Okay? Vamos dar uma olhada melhor nesse write_line. Eu vou parar o mouse em cima dele e ele vai me dar dicas. Né? Perceba que quando eu parei nesta linha, ele me disse que eu estou usando um valor com a palavra int. Um valor que é um número inteiro. Se eu paro o mouse nessa outra execução aqui, ó, ele está me dando uma dica para a chamada do write_line sem nenhum valor. Se eu parar em cima deste aqui, ele vai me dizer que aquele texto é do tipo string. O valor é uma string. Nós vamos entender isso nas próximas aulas. Então percebam, console_write_line tem várias maneiras de ser executado. A gente consegue, inclusive, descobrir todas. Então, se eu vier aqui e fizer console.write_line, abre parênteses, não terminei o comando, eu só iniciei. Ele me diz aqui que, na verdade, este comando tem 18 maneiras de ser chamado. Okay? Então, você consegue navegar aqui, ó, e ver todas elas. A primeira é exatamente aquela que a gente usou para zerar a linha. Ó. Só escreve o terminador de linha na saída. Se a gente for olhando as demais, você vai ver que esta, a 8ª maneira de chamar, é a primeira que a gente usou para exibir o 2020. E essa 12ª maneira de chamar é a padrão que a gente usou para exibir um texto. Ok? Tem diversas outras maneiras que a gente vai descobrindo conforme for aprendendo. Tá?
Então, digamos que eu quero exibir aqui, novamente, agora o meu nome. Salvei. Vocês conseguem ver algum problema? Dá uma olhada na tela e veja se vocês descobrem algum problema. Percebam aqui uma cobrinha bem pequenininha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Embaixo desse parênteses, ele está me avisando que essa linha está com problema. Se eu paro o mouse aqui em cima, ele já me avisa. O que ele me avisa? Que ele está esperando que aqui tenha um ponto e vírgula. Então percebam que todas as minhas instruções terminam com um ponto e vírgula, que aqui eu não escrevi. Então eu preciso escrever esse ponto e vírgula para que o meu erro suma. Eu posso salvar e aí eu vou conseguir executar. Okay? É muito importante que cada instrução seja finalizada com ponto e vírgula. Okay? Muito importante isso. Tá? Vamos lá. Vocês perceberam? Deixa eu executar novamente esse programa. Tem um conceito importante aqui. Vocês perceberam que, ao executar esse programa aqui, ó, ele exibiu 2020, depois ele pulou uma linha, depois ele exibiu Eteque Adolfo Berezin, depois ele exibiu Hermógenes. Okay? Esta sequência de coisas a serem exibidas é exatamente a sequência das linhas que você escreveu aqui no programa. Então, ele está executando isto aqui sequencialmente. Se eu mudar a sequência disso, então eu vou pegar essa primeira linha aqui e vou aqui, mudar ela de ordem. Então, vou usar Alt e setinha para mudar a sequência. Vou salvar e vou executar novamente. Percebam que a saída vai ser diferente. A saída vai estar na sequência que eu escrevi aqui. Então, agora, primeiro ele exibe Hermógenes, depois ele exibe o número, depois ele exibe uma quebra de linha e depois ele exibe Eteque Adolfo Berezin. Então, a sequência que eu escrever os meus comandos é muito importante, porque é a sequência que o C# usará para executar os comandos. Okay? E escrever os comandos na sequência certa é o segredo de programar. Entender o problema que você quer resolver, pensar na sequência de passos que resolverão esse problema e escrevê-los na sequência certa aqui no nosso programa. Okay? Essa é a parte mais importante. Outra coisa que a gente pode fazer aqui num programa é, a qualquer momento, você pode criar linhas em branco dentro do seu programa. Vou salvar, a gente vai ver que eu posso compilar normalmente, que nenhum erro vai aparecer, tá? E nada vai se alterar. Então, linhas em branco são opcionais dentro do código. Você pode escrever quantas você quiser para deixar o seu código mais legível. Okay? Outra coisa que você pode fazer livremente é espaços em branco antes ou depois dos comandos, tá? Sem nenhum problema. Então, vou salvar, posso dar um build novamente. Isso aqui não altera a execução do seu programa. Porém, percebam, olha como esse programa ficou bagunçado, né? Dá uma sensação ruim de ler isso aqui? Imagina que daqui a alguns anos você do futuro vai olhar esse programa e vai tentar entender o que aconteceu, o que foi feito, o que você pensou. Você não vai gostar nada de lê-lo dessa maneira. Então, o que a gente deve fazer? Procurar manter isso aqui o mais legível possível, como se fosse uma redação, como se fosse uma poesia, um texto técnico. Okay? Então, o que a gente deve fazer? Manter o nosso programa o mais limpo possível. Então, eu vou aqui realinhar o nosso programa, deixar ele mais bonitinho. Okay?
Aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode usar também a tecla Tab. Percebam que ele vai avançar 4 espaços aqui a cada tab, ok? E Shift Tab vai voltá-lo a esse alinhamento. A gente pode fazer isso também com várias linhas selecionadas. Então, por exemplo, eu selecionei um bloco, eu posso avançar ou retornar, ok? E aqui no final a gente costuma também deixar uma linha só em branco, não mais do que isso. Então perceba que o programa ficou mais legível, ok? Outra coisa que você pode fazer, você pode omitir essas linhas em branco, ok? Isso aqui também não estraga o programa, porque ele sabe que o comando termina com o ponto e vírgula e não com a quebra de linha, tá? A gente não costuma fazer isso, então é melhor que a gente mantenha um comando em cada linha, ok? Outra coisa que a gente pode fazer aqui nesse programa é escrever anotações que não devem ser entendidas pelo compilador. Anotações para o programador que vai ler esse fonte em algum momento no futuro, ok? Que pode ser você mesmo ou pode ser outra pessoa. Então, digamos que a gente queira explicar o que cada um desses comandos faz. Então você poderia, por exemplo, aqui no final da linha, adicionar 2 barras, barra de data mesmo, barra inclinada à direita, e escrever aqui livremente o que você quiser. Perceba que eu vou salvar aqui, vou dar um build, e isso não vai interferir na compilação. O compilador ignora, a partir do momento que ele encontra 2 barras, tudo que tiver até o final da linha. Da mesma maneira, se eu fizer isso aqui, eu deixo de executar esse comando. Okay? Então, percebam que se eu executar isso aqui agora, vou fazer um .NET Run aqui, você vai ver que ele não vai executar essa quebra de linha aqui, porque este comando está comentado. Ele passa a ser exclusivo para humanos e não para o computador. Perceba que eu já não tenho mais a quebra de linha aqui. Você pode fazer isso para desabilitar um comando temporariamente, por exemplo. A gente não quer fazer isso. Muitas vezes, e na maioria das vezes, o comentário deve ser utilizado para explicar a lógica. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, exibe um texto. Nesta linha, eu posso colocar exibe um número. E aqui eu posso escrever quebra a linha. E esses comentários ficam para mim, em algum outro momento, lembrar do que eu quis dizer. Outra coisa que a gente costuma fazer é manter os comentários alinhados. Okay? Perceba como fica mais legível, né? Fazer isso, fica mais bacana. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer um comentário de linha inteira, exibe uma sequência de mensagens. Ok? Percebam que nada disso aqui é escrito em C#. Isso aqui é escrito em português, em inglês, para uma pessoa e não para o computador. É ignorado pelo compilador. Outra coisa que a gente pode fazer é comentários de diversas linhas. Então, digamos que eu quero escrever várias linhas aqui para quem for olhar esse programa no futuro. Então, em vez de ficar escrevendo, põe 2 barras, escreve, põe 2 barras, continua, põe 2 barras e continua, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar barra, asterisco, pular quantas linhas eu quiser e depois asterisco, barra. Todo esse intervalo aqui são comentários.
quantas linhas eu precisar, ok? Então, uma coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é aqui no início, bastante praxe, inclusive muita gente faz isso, é aqui em cima escrever a definição, este programa faz blá, 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 blá. Você explica o que esse programa faz. E aí você pode escrever, por exemplo, aqui, quem é o autor, escreve seu nome. Se for um exercício, você pode escrever o enunciado aqui, para lembrar depois, por exemplo, sempre num bloco de comentário, ok? Pode até deixar ele fechadinho aqui depois, que não te atrapalha em nada. Então, isso é uma maneira bem comum de você utilizar comentários, ok? Não é obrigatório, tem muita polêmica de quanto comentário eu devo fazer no meu código. De maneira geral, não comentem coisas óbvias, como a gente fez aqui, isso é desnecessário, é mais para a gente ilustrar. Comentem aquelas decisões que uma pessoa que vai ler isso no futuro precisa entender o que você pensou, e isso não vai ser óbvio lendo o código-fonte. De maneira geral, seu código-fonte deve ser o mais óbvio possível. Okay? Código-fonte bem escrito precisa de menos comentários. Okay? Isso é praticamente um consenso aí entre os programadores. O que eu vou fazer aqui? Eu vou limpar esses comentários, eu não preciso deles. E outra coisa que a gente pode fazer aqui é usar a ajuda do Visual Studio Code chamada IntelliSense, se escreve aqui assim, IntelliSense, que vai facilitar a digitação de comandos. Então, por exemplo, digamos que eu queira aqui usar esse mesmo comando. Eu posso só começar a digitar, que ele já mostra para mim uma lista de comandos parecidos que eu posso utilizar. Então, percebam que tem bastante coisa. A gente sabe que é este camarada aqui. Ó. Percebam que eu nem escrevi certo. Ó. Escrevi com C minúsculo e o certo é com C maiúsculo. Mas ele já encontrou na lista para a gente. Então, eu posso, a partir do momento que essa lista apareceu, clicar, e aí fica digitado para a gente. Eu posso, começar de novo aqui, apertar, selecionar a linha certa e apertar Tab, que ele termina de digitar, ou eu posso, a partir do momento que está selecionado, apertar Enter. Okay? Então fica muito rápido digitar. Eu posso fazer assim e rapidamente digitei. Eu não precisei escrever tudo. Isso é preferencial em relação à escrita, porque inclusive você garante que vai estar escrito corretamente, que não vai ter erro de digitação. Ok? A partir do momento que você abre o parênteses aqui, ele também já te dá as opções de ajuda. Então, se eu abrir aspas aqui, ele já sabe que eu quero escrever um texto. Okay? Ele já me diz que esta opção que eu estou escrevendo é o texto a ser escrito. Então, eu posso agora escrever livremente o que eu quero que apareça. Okay? E no final, eu coloco o meu ponto e vírgula. Okay? Então, o IntelliSense, que é essa capacidade de mostrar para a gente os comandos disponíveis, é muito bacana. Tá? Outra maneira de usar o IntelliSense é aqui. Eu sei já dos comandos anteriores que console representa a entrada e a saída de aplicações de console, aplicações de terminal. Então, todas as ações que eu quiser executar no terminal, eu vou usar console. Okay? Percebam que console faz parte do namespace system. Mas o nosso programa não é namespace primeiros passos? Como é que ele tem esse console? Como é que ele consegue usar esse console? Por causa deste comando aqui em cima. Comecinho do programa, eu tenho um comando chamado using, que quer dizer usando. Eu digo para ele que eu quero usar o namespace system.
Então eu posso usar funcionalidades dentro do system. A única funcionalidade do system que a gente está usando agora é system.console. Okay? E dentro de system console a gente usa console.writeLine. Okay? Percebam aqui. Eventualmente a gente vai ter outros usings aqui para poder ter disponibilidade de outros comandos para utilizar. Tá? Mas será que dentro de console eu só tenho writeLine? Como é que eu descubro o que mais tem dentro de console? Então, digamos que eu estou aqui, estou digitando console, dei enter. Quando eu apertar o ponto, o que vai acontecer? Vai vir para mim uma lista de todos os itens dentro de console. Então, eu vou ter diversas coisas aqui. Entre eles, o nosso writeLine, que a gente já conhece. Okay? Nas próximas aulas, a gente detalhará mais funcionalidades aqui do console. Okay? Então, a gente viu que usando o IntelliSense, a gente pode inclusive descobrir funcionalidades que a gente não conhece. Okay? Outra coisa que a gente pode fazer é, em qualquer momento aqui dentro desse bloco main, finalizar o nosso programa, né? Finalizar o nosso bloco main. Como é que eu faço isso? Escrevendo o comando return. Tá? Então, se eu usar o comando return, ele vai executar tudo aqui na sequência. Quando ele encontrar o return, ele vai sair do bloco main, onde ele se encontra, e não vai executar o que tiver depois do return até o final do bloco. Então percebam que o nosso Visual Studio Code já mostrou para a gente aqui uma cobrinha, só que agora ela não é vermelha, ela é azul. Por quê? Porque ela é só um aviso. Ele é um aviso de código inacessível. Então o que ele está me dizendo? Que esta linha aqui nunca será executada. Porque ele vai exibir esta linha, exibir esta linha, exibir esta linha, exibir esta linha e finalizar o main e nunca vai chegar nesse código. Vamos fazer o teste? Vamos fazer um run aqui e a gente vai ver que não vai exibir a frase fim. Porque antes disso ele finaliza o programa. Ele nos avisou que tem código inacessível. Mesmo assim, ele executou. Percebam que ele nos avisou. Olha só. Deu run. Olha aqui, né? Deu run. E ele avisou para a gente que tem um código inacessível. Mas isso é só um warning. Isso não é um erro. É um aviso. E aí ele executou normalmente. E não conseguiu exibir a linha fim. Porque apesar dela estar dentro de um local válido, que é o bloco do main, ela está após a finalização manual deste procedimento, essa lista de comandos chamada main. Okay? Então aqui a gente tem uma primeira aproximação de como funciona um código dentro de C#. Okay? O que a gente precisa aprender agora é mais comandos que eu posso escrever aqui para que ele possa fazer coisas diferentes do que somente exibir um texto na tela. Né? A gente quer funcionalidades mais bacanas do que simplesmente isso. Okay? Então, para esse vídeo era somente isso. A gente vai evoluindo, vai aprendendo novas coisas e muito obrigado por nos assistir até agora.